Eu convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler apenas dos versículos 11 a 15. O tema central está nos dois últimos, 14 e 15, mas eu vou ler de 11 a 15. Diz assim o texto da Escritura: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos com as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Senhor, muito obrigado por tua palavra lida e que agora será exposta ao nosso coração. Fala-nos, ó Deus, em profundidade e enche-nos da tua alegria e da tua paz. E além disso, ó Deus, faz com que a tua palavra tenha efeito transformador na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a Macedônia era uma província, eu preciso localizar vocês ali, era uma província situada na parte norte da Península Balcânica. Tá? Se você botar lá nos buscadores, você vai achar o que é Península Balcânica, que fica logo ao norte da Grécia. Grécia mesmo, como a gente conhece hoje. As principais cidades daquela província são conhecidas nossas por causa do Novo Testamento: Tessalônica, Filipos e Bereia. E Paulo andou por essas cidades todas. Você pode ver isso principalmente em Atos 16, esse aqui que nós estamos lendo, Atos 20, 2 Coríntios 1, 8 e por aí vai. Há vários textos do Novo Testamento envolvendo Paulo e alguns dos seus companheiros de missão, em que essas cidades são mencionadas, e mencionadas às vezes com alguma riqueza de detalhe. Filipos era uma cidade construída na parte oeste da Macedônia em 357 a.C. e foi construída por um governante chamado Filipe II. Talvez vocês não reconheçam esse nome, mas vocês vão reconhecer o nome do filho dele, que era Alexandre o Grande. Então Filipe II era pai de Alexandre o Grande, que foi aquele grande conquistador que vocês sabem, né? Pouco ou muito, mas vocês já ouviram falar da história dele. Depois, essa cidade chamada Filipos foi conquistada por Roma, isso já indo para a era cristã, porque foi em 160 e poucos antes de Cristo, ela foi conquistada pelos romanos, e ela se torna muito importante no cenário do Império Romano, porque no ano 42 antes de Cristo, isso é muito importante para a gente entender a relevância de Filipos. Uma das batalhas mais importantes que ia mudar o curso da história romana acontece exatamente nessa cidade e nos seus arredores. Nessa batalha, Marco Antônio e Otaviano, que eram dois personagens muito importantes também na história de Roma, numa batalha derrotam Brutus e Cássius. Exatamente o Brutus, até tu, Brutus, sabe? Brutus e Cássius, que eram os assassinos de Júlio César. E com isso, Otaviano, que mais tarde seria o primeiro imperador de uma era nova lá do Império Romano, assume o nome de Augusto. Então, essa trajetória toda nos mostra a importância dessa cidade no cenário geopolítico do Império Romano. Se alguém quiser saber mais sobre essa cidade, sobre os imperadores, tem alguns historiadores do passado que vocês acham textos aí, Flávio Arriano, Heródoto,
Quinto Curcio, enfim, tem vários historiadores da antiguidade, Sêneca fala deles, que vai dar minúcias desse povo aí, tá? Porque isso não é a nossa finalidade aqui, mas é muito interessante porque isso incide diretamente sobre o lugar, sobre os lugares em que a igreja depois se coloca. Só que não bastando isso, a cidade de Filipos alcança um status de cidade romana. E aí ela dispara, sabe? Porque aí o grau de importância da cidade vai para além daquilo que a gente possa imaginar. É por isso que nesse mesmo capítulo, mais à frente, o apóstolo Paulo, depois de enfrentar prisão, não sei o quê, soltam Paulo e ele reclama, ele diz assim, não, vocês fizeram isso comigo, eu sou cidadão romano, e todo mundo tremeu. Vocês já devem ter lido esse texto. Por que Paulo falou aquilo? Porque ali era uma província romana, mesmo não estando dentro da fronteira imediata da capital, mas era uma cidade onde as leis da capital funcionavam. E Paulo era cidadão romano. Ele tinha direitos plenos de cidadania dentro de Filipos, como se estivesse em Roma. Então era, assim, uma estatura política muito grande. Resumindo a história, como é que chegamos aqui no trecho que eu li? Paulo tem uma visão. Eles estavam tentando fazer a obra de Deus e não conseguiam. O que eles tentavam, o próprio Deus impedia. É o que nós lemos. Depois, se você puder ler, lê aqui do versículo 4, aliás, lê o capítulo 16 depois, né? Mas se você ler ali do capítulo 4, versículo 6, até o 10, você vai entender o que eu estou falando. Eles tentavam ir para algumas regiões para pregar o evangelho e o próprio Deus não deixava. E por aí já começa uma narrativa curiosa. Como é que eu quero ir ali pregar o evangelho e a Bíblia diz que foi o próprio Deus que não deixou? Né? Isso é curioso. Mas nessa visão, Paulo tem uma mensagem que é dada por um jovem que aparece dizendo, atravessa, vem aqui para Macedônia e nos ajuda. Toda aquela família de poderes que eu falei, Filipe II, Alexandre o Grande, era tudo da Macedônia. Então, o que Paulo está recebendo de ordem de Deus nessa visão vem para o olho do furacão e prega o evangelho. Tem alguma coisa reservada para vocês pregarem o evangelho. Paulo não sabia o que era, ele só sabia que tinha que obedecer, mas ele não sabia ainda o que era, ele não tinha ido lá ver. E naquele lugar, quando eles chegam lá, eles prestam um culto num sábado, isso eu li para vocês, eu estou resumindo aqui para vocês entenderem o contexto. Eles prestam um culto num sábado, junto com mulheres, aparentemente não havia homens presentes, eles não são mencionados. Logo depois, eles expulsam um demônio de uma menina, que era possessa de um espírito adivinhador, isso vai gerar um problema para eles. Eles são presos, são castigados, o Senhor os livra. Vem aquele episódio do carcereiro que teme pela própria vida, porque imaginou que eles tivessem fugido, mas o Senhor preserva não só a vida do carcereiro, como a de Paulo e Silas, que estavam presos ali. E esse capítulo termina como um capítulo fantástico na história da implantação da igreja. Filipos foi a primeira cidade da Europa a ouvir a pregação da palavra de Deus. E ali em Filipos foi instalada uma igreja que foi das mais amadas pelo apóstolo Paulo. Ele escreve uma das mais belas cartas depois aos filipenses. Uma carta cheia de alegria. Eu falei para vocês que hoje é alegria. Uma carta cheia de alegria. A tal ponto que a própria carta é chamada de a carta da alegria. Em que Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, não apenas fala de alegria, mas ele dá ordem a respeito de nos alegrarmos e nos alegrarmos no Senhor. Então é uma carta importante que é escrita a uma igreja de suma importância e que foi fundamental na propagação do Evangelho no início da igreja. 3 episódios nesse texto que eu li para vocês nos interessam muito nesta noite.
E nós vamos falar sobre eles rapidamente e vamos meditar um pouco naquilo que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe o nosso coração nesta noite. A primeira coisa que eu gostaria para falar a vocês é que os ventos foram favoráveis. Mas não apenas os ventos foram favoráveis. Depois de os ventos serem favoráveis, a mensagem foi favorável. E depois disso, por causa dos ventos favoráveis e da mensagem favorável, corações se tornaram corações favoráveis. E a alegria do Senhor invade aquelas vidas de tal maneira que nós vamos entender a concorrência de tudo que Deus fez, a fim de que aquele povo se alegrasse e se alegrasse no Senhor. Os ventos foram favoráveis, versículos 11 e o comecinho do versículo 12. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Essa foi a primeira vez que nós vamos ver Lucas usando a primeira pessoa do plural. Pastor, e o que isso tem a ver? É porque até agora Lucas era um pesquisador escrevendo aquilo que ele tinha ouvido das testemunhas e que ele tinha levantado nas pesquisas que ele tinha feito. Então ele começa a escrever para Teófilo lá no Evangelho de Lucas. E ele diz assim: Teófilo, eu vou escrever para você saber direito quem foi o nosso Salvador. Quando ele começa a escrever Atos dos Apóstolos, que é uma sequência, ele também diz: Teófilo, já que você sabe quem é o nosso Salvador, quero que você saiba também o que é a igreja desse Salvador. E aqui, Lucas entra como testemunha ocular dos fatos. É como se ele tivesse pesquisado até aqui, mas aqui ele já era testemunha também. E ele começa a usar a primeira pessoa do plural, e você vai ver a riqueza de detalhes com que ele fala ao coração daqueles que leriam esse texto, inclusive nós, posteriormente. Lá no capítulo 27, no capítulo 28, ele continua falando dessa maneira. Nós somos, nós fomos, nós andamos, nós entramos, nós saímos. E aqui ocorre algo interessante. Por que os ventos eram favoráveis? Porque nós sabemos que a viagem para esse lugar levava aproximadamente 5 dias. Capítulo 20, versículo 6, diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. O normal daquele trecho era uma viagem de 5 dias. Mas vejam bem o que aconteceu. Vamos entender aqui com base no texto. Samotrácia era uma ilha que ficava no meio do caminho. Era uma ilha que não tinha um porto, mas tinha um ancoradouro. E naquele tempo a navegação noturna era complicada, né? Então os marinheiros paravam, ancoravam na ilha, apenas, ninguém descia, eles ficavam ancorados, esperando o dia amanhecer e prosseguiam viagem. Questão de segurança, era só isso. E o texto diz que eles saíram, chegaram a Samotrácia e no dia seguinte estavam em Neápolis. Neápolis já é continente, já é território da Macedônia. E eles chegam lá em 2 dias. E a única explicação que nós temos para isso é que o vento que bateu era um vento extremamente favorável. Não tinha motor de popa não tinha naquele tempo. E os navios comerciais não andavam sob o remo dos escravos. Era vela. Chegam eles a Neápolis. Pegam a Via Ignácia, que era uma estrada muito importante, que cruzava pela Macedônia. Tinha uma extensão de cerca de 600, 650 quilômetros, que até hoje existe, viu, gente? Essa estrada até hoje existe. Os romanos eram bons construtores. Se o BRT andasse por ela, não tinha problema até hoje. Pegam a Via Ignácia e andam cerca de 6 horas e chegam à cidade de Filipos. A explicação que nós temos é que Deus, aquele Deus que ordenou
que eles fossem até Filipos, promoveu os meios para que eles chegassem lá. O mesmo Deus que impediu que eles fossem pregar num lugar, envida todos os esforços naturais e não naturais, a fim de que eles cheguem o mais depressa possível, onde Deus de fato queria que eles estivessem. Deus tinha seus planos estabelecidos, e exatamente por isso, Ele próprio, Deus, estava agindo naquele momento. Deus havia enviado uma mensagem clara ao apóstolo Paulo, de que ele deveria ir até a Macedônia, ajudar as pessoas da Macedônia, porque esse era o clamor: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Isso tudo porque Deus mesmo já havia preparado corações lá na Macedônia, pessoas que estavam disponíveis para ouvir a palavra e dispostas a serem salvas após ouvirem a pregação da sã doutrina e da palavra do Senhor. O mesmo Deus que estava agindo assim, repito eu, era aquele Deus que pouco antes tinha impedido os irmãos, os missionários, de irem para outros lugares. E eles prosseguiram viagem, foram até Troade, conseguiram passagem rápido, o que nem sempre era fácil naquele tempo. Até hoje, às vezes, a gente tem problema para conseguir passagem. Você resolve viajar agora, daqui a pouco você não consegue. Eles conseguiram. O vento bateu. A estrada que eles andaram a pé estava tranquila, não houve salteadores, não houve nada. Chegaram da forma mais rápida, mais segura, mais ágil possível. Os ventos eram favoráveis à pregação do Evangelho. Os ventos eram favoráveis à ordem de Deus. Eram favoráveis à missão de Paulo e seus companheiros. Os ventos eram favoráveis à salvação de pessoas. Os ventos eram favoráveis à chegada da primeira igreja no continente europeu. Porque depois disso, a Europa ganha a sua primeira igreja. E aqui nós temos a primeira lição do sermão de hoje. Quando Deus determina soberanamente, Ele próprio providencia tantos agentes para a execução de sua ordem, quanto os meios para que a sua ordem seja cumprida. Para chegarem à Macedônia, Ele providenciou servos fiéis e providenciou ventos fortes. Os ventos favoráveis trazem e cumprem a vontade de Deus, onde ela se fizer necessária e onde ela tiver que ser cumprida. Amém? E vem a segunda questão, porque depois dos ventos favoráveis, nós temos a mensagem favorável. Versículo 12, o finalzinho até o 14. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. É até o 13, não até o 14. Esse trecho que eu acabei de ler relata a adoração ao Deus da Escritura e como ela chegou, quando ela chegou e se instalou naquela parte do Império Romano. Depois disso, todo o entorno do Mediterrâneo foi evangelizado. Como eu falei para vocês, eles chegaram ali mais rápido do que imaginavam, e Paulo e seus companheiros ficaram ali alguns dias. Você leu aqui. Alguns dias não quer dizer 4 ou 5 dias, não. Quer dizer um bom tempo, um tempo necessário para que a obra de Deus acontecesse ali segundo a vontade de Deus. Tá? É uma expressão do texto original que significa alguns dias, literalmente, porém alguns dias prolongados. Não é aquela coisa de chega hoje e daqui a 4, 5 dias vai embora, não. A descrição do tempo não é o interesse de Lucas aqui, mas era o relato daquilo que acontece no primeiro sábado em que eles estiveram naquela cidade de Filipos. Era isso que Lucas queria nos contar, e agora ele nos conta tendo testemunhado ocularmente o que estava acontecendo ali naquele lugar. Ele vai então relatar a experiência que os missionários tiveram naquele primeiro sábado em Filipos. E ele mostra que depois dessa experiência,
Paulo e seus companheiros continuaram a sua permanência ali. É por isso que eles deram de cara depois com uma menina possessa de um espírito maligno, foram parar na cadeia. Isso tudo levou um bom tempo. Não era uma cidade com muitos judeus. E aqui há um dado curioso, porque a primeira cidade, Paulo e os missionários chegavam no lugar, a primeira coisa que eles faziam era procurar uma sinagoga, porque Paulo tinha credenciais para falar numa sinagoga. Então ele procurava logo uma sinagoga. Só que não havia sinagoga em Filipos, provavelmente não havia. E havia uma lei rabínica que dizia que só poderia haver uma sinagoga numa cidade com pelo menos 10 famílias de judeus, de fato judeus. Ou seja, tinha que haver 10 famílias com os chefes dessas famílias vivos. Ou seja, 10 famílias de judeus com os 10 maridos, pais vivos. Se um deles morresse antes da sinagoga começar, tinha que esperar mais uma família aparecer. E nesse caso aqui, como eles não foram para a sinagoga, é muito provável que não houvesse judeus na cidade. As condições de Filipos, então, eram adversas. Se chegar lá foi fácil, o começo lá teve que driblar alguns pedaços de dificuldade, porque não havia homens judeus mencionados, certamente não havia sinagogas. Isso talvez fosse porque em 49 a.C., o imperador Cláudio tinha mandado expulsar todos os judeus de Roma. E é muito provável que Filipos, como copiava tudo de Roma, porque era uma cidade com status de Roma, tivesse também mandado expulsar os judeus da cidade. É por isso que eu falei para vocês que lá no versículo 20 desse capítulo, Paulo traz para si o direito da cidadania romana. E levando aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Quando Cláudio expulsa os judeus de Roma, ele expulsa dizendo que eles perturbavam a cidade. E eles aqui usam algo muito parecido com o decreto do imperador Cláudio. Mas depois disso, Paulo e seus companheiros, não se intimidando, vão procurar um local onde eventualmente alguém se reunisse para adorar a Deus. E ao buscar esse local, eles saem da cidade. A cidade era hostil. Eles saem da cidade e vão até a beira do rio. Estando fora da cidade, estariam fora dos olhos romanos que buscavam judeus. E por que eles foram procurar na beira de um rio? Porque toda vez que os judeus se reuniam para louvar a Deus, eles tinham que praticar um rito de lavagem cerimonial. Então eles precisavam de um curso de água, porque eles não tinham uma sinagoga, eles não tinham os apetrechos da sinagoga, eles precisavam ir para algum lugar, e eles certamente pensaram nisso e foram procurar perto de um rio. E acharam aquelas mulheres que estavam em oração. E aqui já tem mais uma lição. A gente não viu ainda Deus agindo, a melhor coisa que tem que fazer é parar num canto e ficar orando, porque Deus vai atender a oração dos santos. Aquelas mulheres não sabiam que Paulo estava chegando, mas elas estavam em oração clamando ao Senhor e dedicando a sua vida ao Deus que elas conheciam, que ainda não era o Deus da Escritura como nós conhecemos. Quando Paulo chega lá, diz o texto que elas param de orar e quiseram ouvir a palavra de Deus. Elas tinham sede de ouvir algo que ainda não conheciam, porque elas conheciam Deus em parte. Elas conheciam Deus por terem se tornado prosélitas do judaísmo. Elas conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ainda não conheciam o Deus, Cristo encarnado, morto e ressuscitado. No Novo Testamento, isso costuma ganhar o nome de pessoas piedosas. Então, quando está lá, os crentes se reuniam na igreja e também havia pessoas piedosas. Eram pessoas ligadas religiosamente ao judaísmo, tinham seu coração posto na devoção a Deus, mas ainda não conheciam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui, mais uma vez, nós temos a ideia
de um grupo pequeno, em oração, recebendo aquilo que Deus tinha a ministrar. E Deus age poderosamente no meio daquele grupo, mesmo pequeno, mesmo sem lugar adequado. O lugar deles era infinitamente menos adequado do que o nosso aqui hoje. Estavam na beira de um rio. Eu me lembro quando eu era pequeno, lembro não, gente, eu tenho que ser honesto, eu vi foto, eu não lembro, né? Eu era pequeno demais. Mas eu já vi foto, eu desse tamanhozinho, do lado do papai, que era alto, era mais alto que eu, não tanto quanto o reverendo Renato, mas era mais alto que eu. Uma árvore grande e aquele monte de irmão lá em cima nos Andes, e o papai fazia um culto lá a cada 15 dias. Saía de casa, a gente andava muita coisa, e tinha um culto lá. A igreja daquele lugar era embaixo daquela árvore. Eu tenho uma foto desse tamanho, eu não sei porque que foto antiga, preto e branco, é desse tamanho, né? Eu não sei por que isso, mas era assim. Mas o amor de Deus estava sendo derramado sobre aquela cidade através da pregação do Evangelho. Lucas sabia bem o quanto aqueles novos irmãos precisavam de apoio, precisavam de entrosamento, precisavam de integração, precisavam ser inseridos no corpo de Cristo. E a narrativa de Lídia recebendo a atenção especial dos irmãos naquele momento, levando os irmãos para se hospedarem na sua casa, mostra que eles tiveram a oportunidade de compartilhar algo para além daquilo que foi pregado durante um momento como esse. Quem já teve a oportunidade de hospedar filhos do Senhor sabe o quanto a gente ganha com isso. E você gastar horas conversando sobre as coisas do Senhor enriquece a nossa alma. E isso aconteceu com aquela irmã, com Lídia, e com a sua família. Até que ela se tornasse uma cristã madura, era necessário andar com ela. E a igreja de Filipos, a igreja de uma cidade inteira, de uma província inteira, importante como aquela, começa na casa de uma pessoa. A enorme maioria das nossas igrejas presbiterianas começa na casa de uma pessoa. Não é verdade ou não é? Quem aí é presbiteriano sabe disso. É uma tradição que a gente mantém. A gente não tem nada contra sair, plantar, é porque acontece entre nós, tá? A igreja de Filipos começa com Lídia, com uma pessoa que tinha sido endemoniada, com mais algumas mulheres e com um carcereiro arrependido. Olha só, a igreja de uma das mais importantes cidades do Império Romano começa basicamente com essas 4 pessoas e mais alguns membros de famílias. A pregação do Evangelho verdadeiro resultou na formação de uma igreja viva, que mais tarde seria muito próxima, muito querida mesmo do apóstolo Paulo. Depois, se você conseguir ler Filipenses 1, de 3 a 11, você vai ver como o apóstolo Paulo amava aquela igreja que estava na cidade de Filipos. A mensagem era favorável e os corações dos eleitos naquele lugar estavam para ser convertidos ao Senhor, tornando-se de corações ainda esperançosos, em corações alegres por causa da presença de Deus dentro deles e não apenas nos ritos que eles já tinham conhecido. E esse é um tema recorrente na igreja de Filipos. Tanto é verdade que é um tema recorrente na carta que depois, anos depois disso aqui, Paulo vai escrever para aquela carta, para aquela igreja. Alegria no Senhor. E aqui nós temos a segunda lição. Quando Deus faz a mensagem chegar aos corações daqueles que serão salvos, eles se constrangem. Esses corações não aguentam, eles se constrangem, são quebrantados e recebem dentro de si a alegria que é proveniente do Senhor Deus. Para essa realidade, Deus mesmo providenciou a oportunidade ímpar
para que o evangelho fosse eficazmente ouvido e recebido naquele lugar e por aquelas pessoas. A mensagem favorável é o meio pelo qual a alegria do Senhor chega até nós. É por isso que a igreja tem que pregar, e pregar uma mensagem que seja favorável. E não vamos nos intimidar, porque quando nós formos pregar a mensagem que é favorável, Deus já terá providenciado um vento favorável para que a nossa mensagem seja favorável. Porque é tudo dele. Nós somos apenas instrumentos para essa história. Amém, meus irmãos? Você não é nada menor nem maior que Paulo, Silas, Barnabé, Marcos, é igualzinho. Tá? As missões são diferentes, mas somos filhos de Deus. Terceiro ponto, já que a gente teve o vento favorável, a mensagem favorável, o coração também se torna favorável. Versículos 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Vejam bem, ela era temente a Deus, mas Deus precisou abrir o seu coração para ela entender o que Paulo estava dizendo. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia deu uma resposta positiva ao que Paulo pregou naquele sábado. Não titubeou, não duvidou, ela abriu o coração, porque era o que ela podia fazer depois de Deus mesmo constranger e enviar o seu chamado eficaz. E o coração, diante da mensagem que é favorável, eficaz, ele se derrete, ele não tem como resistir. Isso aconteceu com ela. Ela já era uma mulher convertida ao Senhor, mas não segundo o Evangelho. Lá em Bereia também teve gente assim. Vocês já foram batizados? Já, em nome de quem? João Batista. Fomos batizados segundo o batismo de João. Paulo explicou: não, gente, faltou um passo a mais. Explicou tudo e batizou todo mundo em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ela era temente a Deus de acordo com o judaísmo e não de acordo com a mensagem cristã. Sabemos que ela tinha uma casa espaçosa. Primeiro, porque deu para hospedar todo mundo. Se você tem uma casinha, um kitnet, você não consegue, mesmo que você tenha boa vontade, você não consegue hospedar ninguém. Ela tinha uma casa espaçosa. E outra coisa que a gente sabe dela é que ela era uma mercadora rica. Daí eu falo de novo para o povo aqui da igreja: não há problema em ser rico, e se Deus trouxer uma meia dúzia de rico para cá, amém. Melhor ainda se ele fizer de você gente rica. Só não ponha o coração na riqueza. Use aquilo como instrumento da bênção de Deus. Tá bom? Lídia era rica. E como é que a gente sabe disso? Porque ela trabalhava com púrpura. Aqui, vendedora de púrpura. Aí você fala assim: e daí, pastor? É que púrpura era uma tintura que, para você obter 1 grama, é pior do que aquelas drogas, sabe? Para você obter 1 grama de tintura de púrpura, você tinha que obter 8.000 moluscos que existiam em determinadas áreas ali do Mediterrâneo. Então nós sabemos que isso era muito caro, principalmente porque havia trajes tingidos de púrpura que eram usados por imperadores e por gente muito rica entre os cidadãos romanos. E lá na capital, lá em Roma, os senadores costumavam, você sabe que o Senado de Roma era famoso, até hoje é, os senadores costumavam usar túnicas tingidas de púrpura. Então olha o nível de quem usava aquilo ali. Ela era vendedora desse negócio. Então ela tinha dinheiro, tinha uma casa boa, tinha um status social. Provavelmente era uma viúva, porque não se menciona o marido dela. Mas logo depois nós vemos, depois disso aqui, nós vemos Paulo e Silas presos, pregando a um carcereiro, que se converte com toda a sua família. Depois você pode ler lá nos versículos 30 a 31, você vai ver a conversão. Mas agora, nesse trecho aqui que nós estamos que é antes do carcereiro,
Lucas nos mostra o coração de Lídia sendo favorável à pregação clara e saudável do Evangelho do nosso Senhor. O Evangelho da graça de Deus. Mas assim como no caso posterior do carcereiro, aqui ainda falando de Lídia, nós vemos que a salvação e o processo de aproximação com Deus não alcançou apenas Lídia, como não alcançou apenas o carcereiro, mas alcançou toda a sua casa. Meus irmãos, aqui vale uma palavra. Embora as igrejas reformadas, como a nossa, igreja presbiteriana, e não é a única, mas embora as nossas igrejas reformadas tradicionais enfrentem oposição teológica, doutrinária, das demais igrejas que são nossos irmãos, quanto ao batismo dos nossos filhos, nós enfrentamos essa oposição. E quanto à doutrina da aliança, porque é por ela que nós batizamos os nossos filhos, é certo historicamente que a igreja primitiva, a história da igreja ao longo desses 2000 anos e a reforma protestante, em parte, não estou dizendo que tenha sido toda, mas em parte, essa igreja de 2000 anos batizou seus filhos. Houve disputas teológicas ao longo desses 2000 e poucos anos? Houve. Mas eu vou dizer para vocês que guerra é de 200 e poucos anos para cá. É muito recente na história. Nós temos uma história bela da cristandade em que os irmãos conseguiam tolerar as diferenças. Chamar o outro irmão de herege porque ele tem uma prática periférica diferente da sua, é coisa recente. E há uma enorme diferença entre heresia e até erro doutrinário. Eu considero um erro doutrinário não considerar plausível a doutrina da aliança. Mas nem por isso eu vou chamar meu irmão da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, seja lá de onde é, de herege. Ele percebeu de outra maneira, amém, continua sendo meu irmão e vai para o céu junto comigo. A igreja nunca foi uniforme nisso, mas ela já foi mais tolerante nisso do que é hoje. E a alegria de Lídia foi completa, e ela abriu as portas de sua casa para a igreja de Cristo, fechando um círculo que nós vemos em operação desde Atos 10, sermão da semana passada. Se você não estava aqui e ainda não assistiu, assista, o sermão de domingo passado, porque lá é quando os gentios convertidos começam a entrar na igreja, no corpo de Cristo. E agora nós vemos os gentios convertidos abrindo a sua igreja, as suas portas para a igreja de Cristo. É um passo a mais. É o crente na casa de Deus e Deus na casa do crente sendo mostrados aqui, entre o capítulo 10 e o capítulo 16 de Atos. Essa é uma combinação natural da vida do santo e que infelizmente nos nossos dias nem sempre nós vemos. Nem sempre você vê o crente na casa de Deus. E com maior dificuldade ainda nós vemos Deus na casa do crente. Temos passado dias difíceis, em que frieza tem entrado no meio do corpo de Cristo. Mas nós, que estamos recebendo uma palavra que é favorável, precisamos entender que Deus quer tornar o nosso coração favorável e transformar a gente naquilo que Ele quer. E isso Ele só faz pela ministração da sua palavra e pela ação direta do seu poder através do seu Espírito que habita cada um dos seus filhos. E aqui chega a lição número 3. Quando Deus transforma o coração do ser humano num coração favorável, o resultado disso é uma reviravolta total. Deus ajeita a vida da pessoa para além da salvação. A salvação é a coisa mais importante. Mas Deus ajeita a vida dessa pessoa para além da salvação, tocando os demais aspectos da sua vida. Quem é salvo não apenas passa a ser salvo, ele é salvo,
ele é liberto, ele é construído, ele é refeito. Vai para além. A alegria se espalha. A alegria começa dentro do salvo e se espalha. Se você conhece um crente que só abre a boca para murmurar, onde ele está existe tristeza, penúria, desgraça, decepção, não é crente. Ou é um crente remendado que precisa da graça de Deus. Eu conheço um irmão, já falei isso para vocês aqui, eu conheço um irmão, que se você falar para ele assim, vou usar a Rafaela, que é minha filha, de exemplo, tá? Ninguém falar que eu estou falando. Se você chega para esse irmão e fala assim, sabe a Rafaela? Imediatamente ele fala, olha, que pessoa maravilhosa. Se você estava afim de falar mal, já era. Você não tem mais chance de falar mal. Nós não somos poço de tristeza. Dentro de nós tem que haver uma água renovada da alegria do Senhor. E essa alegria, além de ser a nossa força, tem que ser contagiante para quem está ao nosso redor. A alegria se espalha. A família é contagiada por essa alegria. Ah, mas fulano, meu pai, minha mãe, não sei quem, ainda não se converteu. Azar, mas leve a alegria do Senhor até aquela vida e deixe que Deus faz o resto. E com detalhe, não seja chato. Alguns são convertidos, outros não, mas são amparados pela aliança, porque crendo ou não na doutrina da aliança, ela é verdadeira, ela está na Escritura. As pessoas são tocadas pela aliança que vem sobre nós. É por isso que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Não precisa fazer parte de Israel. Vai ser bendito por causa da aliança com Abraão. Quem estiver perto de nós tem que ser bendito do Senhor, bendito no Senhor, porque está perto de alguém que é aliançado com Deus. A gente precisa transbordar isso. Todos, de alguma maneira, são alcançados pelo Senhor. Em alguma medida são alcançados pelo Senhor. Amém? Vou trazer para vocês uma pequena nota de doutrina, que eu toquei num ponto aqui que eu preciso esclarecer antes de aplicar. No versículo 15, nós lemos aqui, depois de ser batizada ela e toda a sua casa. Isso é um dos textos que gera mais, uma das traduções que gera mais contenda entre a formulação batismal no meio evangélico, depois desse tempo que eu falei para cá. Uma das razões disso são os problemas de interpretação e de tradução. Esse texto aqui, nós temos um apreço muito especial por fragmentos que nós chamamos, fragmentos na língua original, que nós chamamos de textus receptus. Tá? São textos que são tidos como sendo mais próximos dos textos originais. O que nós temos aqui é que, particularmente, eu fui pesquisar, dentro dos textos receptus há vários fragmentos e várias origens. Tem um que se chama textus apatribus receptus. E nesse texto existe uma partícula grega que tornaria a tradução que está assim, ela e toda a sua casa, a tradução, por causa dessa partícula, deveria ser ela e toda a sua casa, cada um individualmente. Isso faz uma mudança muito grande. É uma palavrinha de 3 letras no grego que faz essa mudança toda. Isso é muito relevante, porque isso para nós completa e reafirma a nossa convicção doutrinária. Porque alguns dizem assim, não, isso quer dizer a representatividade. Não, não quer dizer a representatividade. É a individualidade se chegando para a aliança com o Senhor. Nos ajuda a entender a conexão da alegria no Senhor com o fato de toda a família individualmente, particularmente, estar sob a aliança do Senhor.
É a mesma aliança bendita no Senhor, que está sobre mim e sobre meus filhos, desde que eles nasceram. Sobre mim e sobre os filhos de vocês que eu batizo, desde que eles nasceram, desde que eles foram batizados. Ainda em vida usufruímos dessa alegria. Uma alegria de saber que nós e a nossa família estamos sendo conduzidos em direção à cruz do Senhor, à cruz de Cristo, como um povo do pacto, povo que sabe o que está fazendo, e não apenas como uma esperança que é pautada no esforço pessoal de pais, no esforço pessoal de parentes, no esforço pessoal até da igreja. Não são os nossos esforços, é a aliança do Senhor que nos faz conduzir nossos pequeninos até o pé da cruz e deixar que a mensagem do Evangelho, com o vento favorável, seja ela também a mensagem favorável e um dia torne o coração dos nossos filhos, que estão sob aliança, um coração favorável ao Senhor. Isso tem a ver com família, isso tem a ver conosco, com a nossa casa, e não apenas com a pregação. Eu quero ir pregar lá no Afeganistão. Que Deus te abençoe, e nós vamos fazer, a gente faz até vaquinha para te mandar. Porque imaginem só o deserto espiritual que aquele povo está vivendo neste momento. E a angústia dos irmãos que sobraram lá sendo mortos, sem julgamento, é na rua. Mas não é preciso, porque estamos sob a aliança do Senhor, e isso começa dentro da nossa casa. São os nossos filhos, que estão debaixo de uma aliança, que é feita por Deus conosco, e que é selada no ato do batismo. É marcado como os judeus eram marcados pela circuncisão. Nós temos o nosso coração marcado hoje, e marcado pelo batismo. Calvino, esse trecho aqui eu vou citar um trecho de Calvino, nas Institutas. E tem um pedacinho que eu vou falar assim, porque se eu repetir o que Calvino escreveu, ou eu sou processado ou vão tentar processar Calvino. Vão queimar a estátua de Calvino. Né? A moda hoje é queimar a estátua, né? Mas ele diz o seguinte, e ele cita Atos 16:15 nesse comentário das Institutas. É evidente que o batismo infantil não foi inventado temerariamente pelos homens. Tampouco tem valor algum a objeção que alguns apresentam, de que em parte alguma se acha sequer uma criança sendo batizada pelas mãos dos apóstolos. Pois, embora isto não seja expressamente narrado pelos evangelistas, todavia, visto que elas não são, por outro lado, excluídas, sempre se faz menção de alguma família batizada. Acabei de fazer. Agora tem um pi. Não vou nem fazer, se alguém quiser ler lá. Isso aqui eu tirei do volume 4, capítulo 16, artigo 8. O Jonathan está anotando ali, volume 4, capítulo 16, artigo 8. Prossegue ele. Caso argumentos desse gênero... Gente, eu gostaria que vocês ouvissem o que Calvino escreveu. Caso argumento desse gênero tivessem tivessem alguma força, prestem atenção, as mulheres deveriam igualmente ser vedadas da ceia do Senhor, das quais não lemos que fossem admitidas no tempo dos apóstolos. Tem nenhum texto no Novo Testamento que fala de mulher participando da ceia. Deu para entender o que Calvino fez? Você vai dizer que a criança não pode ser batizada porque o Novo Testamento não fala? Mas o Novo Testamento não fala da mulher tomando ceia. Deu para entender a conexão de coerência dele? Mas também aqui nos contentamos, atenção, com a regra de fé. Pois quando ponderamos qual seja o propósito da instituição da ceia, disso também é fácil concluir que o uso deve ser-lhe comunicado às mulheres, né?
O que também observamos no batismo. Deu para entender? Alguns argumentam que não pode batizar os filhos porque não está explícito no Novo Testamento. Então tem que parar de dar ceia para as mulheres. Mas se a gente entende que pela regra de fé e por causa do propósito da ceia, as mulheres são chamadas para a ceia, pela mesma razão de lógica, por inferência silógica, os filhos também estão, da mesma forma, convidados ao batismo. Consequentemente, as crianças não podem ser privadas dele sem que se faça manifesta perfídia ao desígnio de Deus, seu autor. Isso aqui é um resumo daquilo que nós cremos a respeito da doutrina da aliança. O trecho é bem maior, tá? Eu suprimi vários pedacinhos. Fazendo essa observação, para que fosse compreendido aquilo que eu falei, que eu mencionei durante o sermão. Eu quero aplicar agora. Você precisa que Deus lhe abra o coração. Isso por 3 motivos nesta noite. É para a vida toda, mas esta noite, por causa daquilo que falamos, por causa de 3 coisas favoráveis a você nesta noite. Os ventos favoráveis, os mesmos pontos do sermão. A mensagem favorável e o coração favorável. Eu e você precisamos que Deus nos abra o coração. Porque foi isso que nós lemos aqui. O Senhor lhe abriu o coração. Isso Deus fez com Lídia. Ele precisa fazer todo dia com Joel e todo dia com cada um de vocês. Talvez Deus já tenha aberto o nosso coração, o meu e o seu, para a salvação. Mas todo dia nós precisamos ter o coração aberto, porque não estamos completos até o dia que o Senhor nos levar para dentro dos portais celestes. Aí seremos completos. Hoje não. Os ventos favoráveis, as coisas não acontecem por motivos alheios à vontade de Deus. Meus irmãos, nada acontece sem que Deus permita que aconteça. Nada. Nada. Absolutamente nada. Deus continua sentado em seu alto e sublime trono, de onde governa o mundo, de onde controla o mundo na palma da sua mão. Deus é regente do universo. Ele não é apenas criador, ele não é apenas dono, ele governa tudo e todas as coisas. Nada acontece à revelia do seu poder. E ele está trabalhando em favor dos santos. E aqui é que é gostoso a gente pensar no que Deus faz. Ele está trabalhando em favor dos santos todo o tempo. Todo o tempo. Sem descansar, porque ele não precisa descansar. Aliás, o Salmo diz que a gente dorme tranquilo porque o Senhor continua trabalhando por nós. É isso, ele não para. E ele está trabalhando a seu favor hoje. Você que está aqui, você que me ouve, Deus está trabalhando a seu favor hoje e vai fazer isso até o final da sua vida. Isso tem a ver com os ventos favoráveis que ele manda sobre mim e sobre você. Você pode não saber, você pode estar como Lídia sem saber que Paulo vai chegar. E você pode ser Paulo que não sabe onde vai parar. Mas se Deus está enviando vento favorável, você vai chegar no lugar certo. E quando chegar lá, Deus vai fazer o que Ele quer. E Ele vai fazer dessa maneira até o último dia da nossa vida. Também precisamos da mensagem favorável. Aliás, todo domingo a gente se reúne esperando uma mensagem favorável. Tristes aqueles que vão para lugares em que as mensagens não são favoráveis, perdendo seu tempo. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas há momentos na vida, prestem atenção, há momentos na vida em que nós precisamos parar de falar e apenas escutar. Nós precisamos parar de falar e apenas escutar. Lídia era uma mulher ativa, uma empresária. Devia ficar com 2, 3 celulares na mão o tempo todo. Mas lá na beira daquele rio, quando ela estava orando, em algum momento da oração,
Ela olha e tem alguns homens aparecendo. E diz o texto que ela parou tudo para ouvir a palavra do Senhor. Há momentos na nossa vida que é tempo de calar. Porque se a gente continua falando, a gente não ouve o que Deus está falando para a gente. É tempo de silenciar. Tempo de ouvir e não fazer nada mais além de ouvir. Ouvir a voz de Deus no coração. Seja a voz da salvação, seja a voz do conserto. Ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus no coração é contundente. Ela constrange. O fato é que enquanto a gente não se assentar como Lídia, em oração, simplesmente para ouvir Deus em nosso coração, os ruídos desse mundo vão continuar perturbando e impedindo de ouvirmos a clara mensagem favorável do Senhor. Amém? Terceiro, o coração favorável. E aí a gente entende que não adianta saber que Deus faz e que a mensagem já foi dada. Não adianta saber isso. Isso é apenas cognição, não adianta. É preciso ter o coração quebrantado, o coração moído, o coração arrependido. Arrependido para a salvação. E arrependido para a vida de mais santidade também. A gente acha que só quem tem que se arrepender é o impenitente, aquele que não conhece o Senhor como seu Salvador. Esse é claro. Mas eu e você precisamos nos arrepender dia após dia, porque nós agimos como se não conhecêssemos Deus em parte considerável da nossa jornada. E é somente dessa forma que o nosso coração terá se tornado favorável e que a alegria do Senhor, somente nesse aspecto, vai invadir plenamente o nosso coração. Amém? Encerrando aqui, um coração favorável vai conduzir você a ter um relacionamento real com o Deus da Escritura. Para isso, é preciso ter o vento, a mensagem e o coração. Um coração favorável deverá levar você a ter um novo nível em seu relacionamento com Deus. Crente que é a mesma coisa há 20 anos está errado. Não existe. A gente tem que crescer. Dia após dia até chegarmos à estatura do varão perfeito. Ou você cresce, ou você vai ser um anão espiritual. E é exatamente o coração favorável que nos leva a crescer espiritualmente. É por causa de um coração favorável, transformado por aquela mensagem favorável, que a gente deixa de ser criança na fé, que a gente para de beber leite espiritual e que o Senhor se sente à vontade para nos dar comida sólida. Um coração favorável deverá levar você a conduzir a sua família, e cada um individualmente, até a família da aliança. Aliança com o Senhor, o pacto com o Senhor. Gente, isso é muito profundo. Se todo mundo entendesse o que a Bíblia fala sobre isso, a igreja de Cristo seria mais alegre, seria mais viçosa. Um coração favorável deverá levar você a ir com sua casa até a igreja e também a levar a igreja até a sua casa. E finalmente, um coração favorável deverá levar você a desfrutar de alegria ímpar com a sua família em aliança com Deus. Amém? Senhor, obrigado por Tua palavra, sempre favorável ao nosso coração, por Tua graça, por Tua misericórdia. E agora eu peço a Deus que a alegria do Senhor, por tudo isso, encha o nosso coração e o encha de tal maneira que nós sejamos plenos na Tua presença. Nesta noite, ó Deus, se entre nós houver alguém
de muito ou de pouco tempo de igreja, mas que não seja de fato filho do Senhor, seja apenas alguém que conhece o Senhor, que nesta noite o Senhor converta esse coração pela força do teu poder. E quanto a nós, Senhor, aqueles que já se entregaram de coração ao Senhor, que nesta noite a tua alegria seja renovada pela santidade, pelo crescimento no Senhor, pelo argumento espiritual dentro do nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, a levar o nosso pensamento prisioneiro até o pé da cruz e ali deixar todos os nossos senões, porque juntamente com eles ficará também todo o fardo que carregamos, e que saiamos leves, que saiamos alegres, que saiamos felizes na presença do Senhor, e que Deus renove a nossa força, o nosso vigor, renove a nossa família, renove o nosso ministério, renove a nossa igreja, renove a nossa casa, para a honra e para a glória do Senhor, que nesta noite nos trouxe até aqui para ouvirmos desta palavra. E é em nome de Cristo que oramos. Amém e amém.